Gostaria de agradecer ao Paulo Carneiro, né? Tantos anos aí de parceria, né? Acompanho o Paulo desde os primeiros eventos, né? Então é uma honra hoje estar aqui do lado de cá. Eu sempre estava na plateia, né? Acompanhando aí, mas hoje estou do lado de cá. E como disse bem André, eu acho que é uma missão, assim, honrosa, né? Porque abrir um evento é honroso, participar dele também e fechar também, porque é sempre a última impressão que fica, né, gente? Então eu espero, não tomei caipirinha, só tomei 2 colinhos de vinho, mas eu espero trazer aí uma boa lembrança aí para vocês e mais do que isso, compartilhar conhecimento. Falando rapidamente um pouco sobre mim, sou a Liliana Fusco Enzo, eu sou uma profissional raiz de design, a minha formação é em design gráfico, lá atrás. Já fiz muitas coisas relacionadas sempre à direção de arte, a design, a bom gosto, mas tinha uma vozinha lá atrás, desde pequenininha, né, que sempre falava para mim, viajar, viajar, viajar. E eu, quando pequena, eu sonhava em ser cabeleireira de navio, para poder viajar. Nem sonhava com os cruzeiros de luxo, nada, mas eu pensava, né, em fazer um pouco essa parte, porque eu pensava, bom, entre um cabelo e outro, eu posso também curtir um pouquinho quando o navio estiver parado. Mas brincadeiras à parte, né, hoje, né, eu concluí há 15 dias atrás o meu doutorado em turismo na EASH, Escola de Ciências, Artes e Humanidades da USP, conhecida também como USP Leste, né, e na verdade, de lá, desde pequenininha, né, passei por muita coisa, como eu já falei para vocês, mas eu me interessei muito fortemente, agora falando um pouquinho mais do mercado de luxo, quando eu comecei a namorar com meu esposo, que está aqui na plateia, Miguel Ângelo Enzo. Ele já era da área acadêmica e ele estudava já o mercado de luxo, então eu me aproximei desse mercado como um todo, do estudo das estratégias, da segmentação, já há bem uns 15 anos. E aí eu tentei unir o útil ao agradável, porque eu acredito que dentro de uma experiência, seja gastronômica ou de viagem, você tem um design agradável, bonito, para chamar atenção, para ser gostoso, para ser curtido, assim como você cria uma arte, um logotipo e tudo tem um começo, meio e fim, e um percurso e um significado. Então, claro que eu uni o útil ao agradável, né, surgiu a oportunidade, eu concluí esse doutorado e o que eu vou trazer aqui para vocês é um pouco deste tema que foi da tese. Naturalmente, eu estou falando para uma plateia de trade, de mercado. Então, é claro que os termos acadêmicos, eu vou suavizá-los aqui, mas como a Beth mesmo disse, eu acho que o mais importante é que vocês entendam a mensagem que fica de tudo isso e que vocês possam aproveitar isso para os seus negócios, né? Para os seus hotéis em pousadas, para os seus restaurantes, enfim, para que isso seja possível de trazer alguma ideia de como sempre estar fazendo o melhor, de como poder fazer coisas um pouco também novas, mas dentro, às vezes, de uma linha também tradicional. Então, o que eu trago aqui para vocês é realmente, eu passei algumas coisas aqui, né, tento resumir para vocês. Hoje, só finalizando um pouquinho, eu tenho uma agência, uma empresa, que é a Martelângelo Consultoria Design, e nós fazemos toda a parte de consultoria estratégica de gestão de marketing de luxo e serviços de luxo, não somente o que está aqui na apresentação que eu trouxe hoje para vocês. Mas vamos lá então. Eu começo com essa frase. A comida é uma parte da experiência e tem que representar algo entre 50% a 60% da experiência gastronômica, mas o resto também conta. O clima, a atmosfera, a música, o sentimento, o design, a harmonia entre o que você tem no prato e o que o rodeia. Nada mais, nada menos do que a Alain Ducasse. Rapidamente passando, tá? Só para vocês entenderem de uma forma bem simples, tá? O objetivo da minha pesquisa foi entender como um tripé de um jantar, eu escolhi um jantar, né? Me fizeram essa pergunta, inclusive na banca, né? Escolhi um jantar porque foi o recorte da pesquisa, onde supostamente as pessoas têm um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de glamour, tá? Supostamente, porque nem sempre é assim que ocorre. Então, eu já vou explicar para vocês o que consiste esse tripé, mas o objetivo do estudo foi investigar como a experiência do tripé de jantar de luxo aprimora o grau de satisfação do cliente e como essa
satisfação impacta a intenção de volta ao restaurante, o comprometimento com o restaurante e a promoção do boca a boca positivo em jantares em restaurantes de luxo na cidade de São Paulo. É importante situar aqui para vocês que, naturalmente, a experiência é uma coisa que ela é vivida, ela tem começo, meio e fim, mas ela traz memória, né? Como muitos aqui já falaram, não quero ser a última e repetir tudo, mas é muito importante, gente, a gente pensar que uma experiência bem sucedida num restaurante, num destino turístico, mesmo na sua cidade, que você vá fazer um roteiro para degustar algum cardápio de um chefe estrelado, em algum momento, você vai ter alguma lembrança sobre isso. Então, ou você vai fazer um boca a boca positivo, ou você vai se sentir coligada de alguma forma emocionalmente com o lugar. E é isso que, para um local, lógico, né, para um restaurante, como já disse, seja um restaurante, ou seja dentro de uma cadeia hoteleira, de uma pousada, que vai fazer isso perpetuar e isso aumentar a frequência. Muito bem. Então, é importante a gente conectar um pouquinho, né, turismo e experiência. Já foi falado, mas os turistas cada vez mais querem imersão, experiências imersivas. Só que para essa imersão acontecer de fato, cada vez mais a gente precisa de serviços de suportes, e suportes que estejam à altura. Então, a interação dos recursos que entregam essas experiências gera a indústria do turismo. Gente, aqui eu acho que é importante, né, a gente ressaltar que os restaurantes especializados fazem parte dos serviços turísticos. Não dá para a gente deslocar. Claro que eu posso ir almoçar ou jantar, sábado, domingo, eu não estou fazendo turismo, mas será que na hora que eu estou vivendo essa experiência, eu também não posso perpetuar isso com campanhas, com boca a boca, com fazer com que isso se torne também um próprio destino dentro da sua cidade, ou vice-versa, né? Levando isso para fora e trazendo pessoas para o percurso. Hoje existem, né, roteiros especializados e as pessoas querem, o cliente muitas vezes quer que você inclua determinado jantar no restaurante de determinado chefe ou determinada experiência gastronômica. Então, é isso que a gente quer trazer aí para vocês. E há uma coisa muito importante também, que sempre, né, a gente vai partir de algumas pesquisas. Então, pesquisa, gente, traz dados. Dados podem ser aplicados no mercado e devem ser. É claro que o mercado é dinâmico, ele se transforma, ele tem que acompanhar, mas os dados são aliados para este acompanhamento. Então, acho que cada vez mais a gente precisa enxergar um pouquinho, abrir um pouco mais a mente, né? E ver que também a gente pode trazer estudos para o mercado e mercado para os estudos, porque também a gente tem carência, às vezes, de algumas situações, de algumas necessidades. Nossa, mas por que aquilo está funcionando tão bem e por que a outra coisa não funciona? Então, isso a gente vai buscar entender nos dados e nos estudos. Bom, o que faz parte do tripé, né, que os outros pesquisadores e que eu me aprofundei para entender se realmente isso fazia sentido? Então, o que faz parte desse tripé? Primeiro, pistas ambientais, né, como já foi falado aqui, os 5 sentidos, né, visão, audição, olfato, paladar e tato. Acontece que a experiência, gente, ela é única, tá? Ela é multidirecional. Então, se eu não for bem sucedida numa experiência, aquilo vai ficar para mim. Tá? E os consumidores contratam uma experiência e tem sempre um cenário, onde é um restaurante que tem os prestadores de serviços que vão executar esse serviço. Bom, falando rapidamente um pouquinho, né, que já mostraram aqui a minha plaquinha, socorro, e eu não quero segurar vocês aqui muito depois da hora, mas acho importante falar um pouquinho do mercado global, tá, de restaurantes, né? Em 2024, 166,86 bilhões de dólares, e a projeção para 2030, 243, gente. Então, é um mercado que realmente promete e que cresce. Olha só, dados do Research and Markets, né? Crescimento anual composto de 6,54. O mercado brasileiro, crescimento maior no quarto trimestre de 24, segundo a Brazil Restaurant Market Report. E nós temos hoje, segundo o Guia Michelin, atualizado agora em 2025, nós temos 3 restaurantes
com 2 estrelas de guia Michelin aqui em São Paulo e 14 com 1 estrela. Já vou mostrar um videozinho para vocês sobre isso, tá? E São Paulo é a 33ª melhor cidade do mundo no quesito restaurantes. Aqui eu vou antecipar um pouquinho, então só para deixar claro, o ambiente, as 3 dimensões que formam o tripé são o service-scape, que é toda a paisagem de serviços e os atributos que a compõem, o atendimento prestado pelos funcionários e o produto, no caso dos restaurantes, alimentos e bebidas. Só para vocês entenderem como é que foi feita essa pesquisa, a gente categorizou os restaurantes através do guia Chef Pencils, tá? E a gente levantou esses preços também através do guia Comer e Beber da Veja São Paulo e a gente chegou no valor de ticket médio de R$600 por pessoa. Obviamente, isso foi feito perguntando através de um questionário quem havia frequentado e gasto esse valor nos últimos 6 meses no restaurante na cidade de São Paulo. Tá? Aqui não veio ao caso, mas só para vocês entenderem, o resultado se manteve através dos dados estatísticos, de equações, que realmente a paisagem de serviços, que inclui o que eu vou falar daqui a pouquinho, e o comprometimento, que realmente causam uma experiência satisfatória e recomendável. Então, já vou mostrar um vídeo que ilustra exatamente isso, né? Então, o Service-scape, como eu falei, que realmente trabalha a maior parte dessa experiência do cliente no restaurante. Serviço, temperatura, mobiliário, layout, música, os próprios clientes que estão ao seu redor fazem parte do Service-scape, a sinalização, o aroma e a qualidade do ar. Você já viu uma coisa super desagradável, né? Você está num ambiente bem gostoso, numa experiência sensorial, tudo lindo, apresentação maravilhosa, como mostrar as meninas ali, e está congelando, ou está passando muito calor, né? Então, realmente são coisas super importantes, é fundamental, é condição sine qua non, mas muitas vezes isso não ocorre, então sempre estar atento. E é esse Service-scape aliado a se sentir apegado ao restaurante, ou ter uma alta relação, né, com esse restaurante ou esse local ter um grande significado, que é o que a gente chama de comprometimento, que geram os dois, majoritariamente o Service-scape, tá, mas que geram no resultado da pesquisa uma experiência satisfatória e recomendável. Então, qualidade dos alimentos que está dentro da experiência, claro, mas antes, para que a experiência seja satisfatória e recomendável, tem que existir esses 2 pés do tripé. E o terceiro, foi comprovado que a experiência é satisfatória e recomendável. A qualidade dos alimentos, das bebidas, o atendimento dos funcionários. Uma coisa que chamou bastante atenção nessa pesquisa, o estilo dos uniformes. Então, é lógico que sempre vai ser casado com todo o resto, mas realmente ele tem que estar em sintonia, eles têm que estar impecável. Como diria a Beth, até o mínimo do mínimo que se espera, mas às vezes escapa do olhar algum detalhe, então isso é muito importante, tá? E a satisfação do cliente, né, que vem da experiência satisfatória e recomendável, contar coisas positivas. Gente, quantas vezes vocês já optaram por ir a um lugar, mesmo dentro de um passeio, né, dentro de um roteiro, de um destino desenhado por indicação, né? E a indicação ela é muito mais do que uma propaganda de um marketing, uma indicação de um colega, de um amigo, de um parente da família, ela tem um valor muito alto. E nós temos que pensar, só para finalizar, deixa eu mostrar um pouquinho os vídeos para vocês, que nós estamos falando de valores, né, intangíveis, porque dentro da parte de alimentação, você tem o alimento, a bebida, que é tangível, você pega, né? Mas você tem muitos valores ligados a simbolismo, a hedonismo. E eu gostaria de sinalizar aqui também uma coisa muito importante. Nós tivemos a oportunidade de ver uma variedade de serviços, né? De serviços, de pessoas falando sobre destinos. Só que tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente lembrar. O consumidor de alto padrão, para não usar sempre a palavra luxo, ele é segmentado, extremamente segmentado. Então, dentro dos estudos de comportamento consumidor e dentro de segmentação de mercado, desse alto padrão, existem 13 categorias. Não cabe aqui, não tenho tempo para falar delas, obviamente, mas muitas vezes o que vai realmente chamar a atenção de uma pessoa, ou que vai agradar, ou que vai criar o efeito wow, que a gente chama, não vai, logicamente, como muitos falaram, é desenhado,
personalizado, mas isso é muito importante também no restaurante, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, tá? Então vou rodar aqui um videozinho para vocês e eu fiz uma brincadeira com as meninas, com a Carla e com a Mari. Então eu trouxe um destino longe, né? Que é o The Perfect Restaurant Experience do Plenitude do Cheval Blanc Paris. E eu trouxe também depois um perto que vai ser surpresa para finalizar um pouquinho aqui a palestra nossa aqui. Então vamos lá, vamos ver se rola. I can honestly say, my experience at Plenitude was perfect. It's a place with many names. The city of light, of love, of fashion, and of course, gastronomy. Welcome to Paris, home of the Mona Lisa, the Eiffel Tower, and the restaurant for today, Plenitude. It's located just steps away from the Louvre on the first floor of Cheval Blanc, Paris. It's the newest 5-star hotel by luxury powerhouse LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Opened in 2021, it occupies the historic Samaritan building and overlooks the River Seine. The project was 16 years in the making, and the result is a new level of luxury. With only 72 rooms and suites, the focus is on the guest. As stated on the website, everything is possible. At any time, whatever the desire, the butler is there to see to it. Every room has a breathtaking view. We stayed in a deluxe room for 2,000 euros. The top of the line is the penthouse. It goes for 55,000 euros per night. Plenitude is one of 4 restaurants in this hotel. It opened in 2021 and was awarded 3 Michelin stars in its first year. It's the second time in 30 years that a chef has accomplished such a feat. So this is where we kept all the cheesy secrets, but also all this tableware dated from beginning of 20th century. That's why we welcome you with. They have been picked by our children chefs. We are invited to pick a vintage plate and choose our cheeses. The plates have a lot of history. I love them. If something was to happen to those plates, we can fix it with the Japanese philosophy Kitsuri. We're very happy to give a second life to those plates. The cheeses are all arranged by meal type and are favorites from the chef and his friends. Nice personal touch. Next is dessert. At Plenitude, they are lucky to have not one, but 2 super talented chefs. I'm happy to learn that Maxime Frederic is a young pastry genius, internationally known for his light desserts. The final sauce on our menu was an infusion made with rose water. It was served with strawberries and pollen. Very delicate and not too sweet. What a finale. But we weren't done. There was an encore, a chocolate pod flower, and a crisp with coffee bean ice cream. It's paired with a vintage Madeira from 1994. It has sweetness, balanced by vibrant acidity. And then the Petit Force. The sweet of Paris from Brilliant. Lemon ice cream tart, kiwi and ginger ice cloud, Normandy rice pudding. And the vintage digestive to go with it. What a meal. I love this idea of a pop-up. It's a great keepsake, not only of the restaurant, but also of the city. They packed the pastry to go as well. For the 2 of us, lunch came to a little over 2,000 euros. And now my final thoughts on Plenitude. Does a perfect restaurant exist? I don't know. But the perfect experience? Absolutely. Plenitude is the type of place that should come with a warning. Prepare to be amazed by an experience that will activate your senses to the fullest and leave you wanting to come back. Gente, eu fiz questão de trazer. Acho que agora sim. Eu fiz questão de trazer esse vídeo para vocês por causa dos detalhes, né? Vocês viram, na hora da sobremesa ele foi cortado, evidentemente, tá? Mas a seleção de queijos, o cuidado, a hora da sobremesa, antes mesmo da sobremesa, né? Teve todo um ritual e depois finaliza-se com aquela dobradura, né? Do café. Então, é claro, gente, que são coisas diferentes, por isso que eu deixo bem claro que são diferentes consumidores. Esse é um luxo mais tradicional. E ele diz que para ele, pelo menos, né, essa experiência foi perfeita. Eu
Eu tinha aqui um outro vídeo para mostrar para vocês, que era de um destino próximo, mas meu tempo está esgotado, que é o do restaurante Tuju, aqui em São Paulo. Eu convido vocês a olharem, né? A Daniela Filomeno, ela pode ser, então, se vocês não se incomodarem, então eu só vou passar, será um prazer aqui termos mais um pouquinho comigo. Aqui, gente, é realmente um pouquinho, né? Eu trouxe um pouquinho do que as meninas falaram, do guia virtuoso, né? E é importante lembrar também que o que eu trouxe aqui é um luxo, primeiro, de longe, mais tradicional. Agora eu vou mostrar uma tradicionalidade nossa, mais próximo. Mas é importante lembrá-los que para que também aconteçam mais coisas relativas a roteiros gastronômicos, nós podemos ter políticas públicas também, né? Então o pessoal que está ligado aí a parte de não só governo, mas associações, né? Nós podemos propor, já existem, mas nós podemos propor cada vez mais coisas que enalteçam o próprio roteiro da cidade, como é feito muito aqui em São Paulo, já com monumentos históricos e locais. Tá? Então, é um pouquinho dessa tendência, e é o último vídeo aqui para finalizar com vocês. Quando você fala de uma capital gastronômica, aparecem vários nomes ou reaparecem. Se você quiser entender o que é uma cozinha capaz de angariar o prêmio máximo, por exemplo, 3 estrelas Michelin, e um trabalho autoral de pesquisa, você precisa ir no Tuju. Interessante que a gente está fazendo esse circuito por São Paulo e teve um lugar que todos os chefes perguntaram: vocês vão no Tuju? Todo mundo que veio aqui recomendou, e eu acho muito legal. Muito legal, né? Não, de verdade, a gente se sentiu super apoiado pela comunidade em São Paulo, porque, cara, a gente tinha um restaurante super estável antes da pandemia, tudo, né, funcionando certinho, e nesses primeiros meses, acho que 99% das reservas que a gente tem são de pessoas de São Paulo, né? E o que tem no Tuju novo? Sabe qual a melhor coisa que tem no Tuju novo? Essa mulher maravilhosa, pra ser sincera. Pra ser sincera. Não, mas é verdade, eu acho que ela trouxe pra gente um trabalho de pesquisa muito importante, que eu acho que vocês conseguem ver aqui, alguns objetos, tem coisas na mesa que a gente foi coletando nas viagens. Os objetos das nossas expedições, assim, que a gente ficou 2 anos. Trouxe um olhar novo pra gente. 2 anos viajando para descobrir produtores, ingredientes novos, entender um pouco da sazonalidade, que a gente já falava há muito tempo, mas como isso funcionava por aqui em São Paulo. Isso aqui é um gado curraleiro, um dos ingredientes que a gente descobriu aí, que a primeira raça crioula brasileira de boi. E a experiência hoje é nessa casa, dividida em várias etapas. Sim. É um percurso. Como que é? Então você começa no bar. A gente manda uns aperitivinhos do bar, só para você abrir seu apetite, toma um coquetel lá embaixo e sobe no salão, faz o menu e termina aqui tomando café, chá, né? E coisa surpreendente. Nossa, diferente. Gente, essas vieiras com molho coral e maracujá vermelho. Bom, A crocância da semente do maracujá. Olha que legal, uma saladinha para limpar o paladar e ela vem um taco de pupunha embaixo com hummus de feijão de corda. Mas o mais bacana é esse daqui, ó, para harmonizar um brasileiro, que é um Sauvignon Blanc da Casa Tess.
tucupi é vida. Como eu amo. Tucupi, alga, tomate, vai pra mistura. Uau. E chegamos no 7º prato. Eu tô feliz, sabia? Tô super bem. Um peixinho, agora uma garopa, com ervilha torta e pimenta verde. Menos bom é isso, que você saiu leve, satisfeita, mas bem feliz. Durante a entrevista, lembra que eles falaram dessa carne bovina, que é o curraleiro? Ela tem um sabor mais intenso e ela vem acompanhada de aspargos envoltos com uma folha de ora pro nobis. Nossa, é impressionante a estrutura da carne, a força, o sabor. É bem mais intenso. Uau! E a gente termina esse menu que foi memorável no Quinto Ju, com esse morango, requeijão, azeite. Gente, que baunilha do Cerrado. Quem assistiu minha última temporada sabe que a gente tá falando dessa iguaria brasileira. Maravilhoso, né? Antes de comer, vida longa ao Ju. Eu tenho super suscopora para deixar vocês. Mas só para lembrar, os 3 pilares aqui, os 3 peças do tripé estão muito presentes nos 2 vídeos. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aí para vocês. Aqui os meus contatos. E agora